Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos fazer mais um resumo da atual paraxá, que é a sétima paraxá de um total de 54, a sétima paraxá de Bereshit, Gênesis. O nome desta é Vayetze, que significa ele partiu. Lemos na Torá, Gênesis, capítulo 28, do verso 10 até o capítulo 32, verso 2. Na Haftará, lemos Oséias, capítulo 11, verso 7, até o capítulo 14, verso 9. Na Brit Hadashah, lemos João, capítulo 1, do verso 19 ao 51, e também lemos Mateus, o capítulo 12 todo. Então, essa porção tem o nome de Vayetze, que significa, como nós vimos, ele partiu, ele saiu. A porção já inicia no original em hebraico com a primeira palavra Vayetze, dando então nome a essa porção, mostrando que Jacó partiu de Beersheba e seguiu para Arã. É uma porção magnífica, por ser muito profética e, ao mesmo tempo, muito difícil, por sua riqueza de simbologia. Eu vou tentar passar aqui alguns elementos que já conhecemos, mas claro que outros precisamos nos aprofundar ainda mais. Jacó sai da sua parentela, pois seu irmão Esaú quer matá-lo. Esaú culpava Jacó de tê-lo enganado e roubado a primogenitura. Porém, sabemos que não foi bem assim, porque Esaú foi ele quem vendeu a primogenitura em troca de um prato de comida. Esaú desprezou assim, consequentemente, a promessa, o propósito, as bênçãos e até mesmo o Messias. Sabemos que isso acontece muito, da pessoa fazer algo de errado e culpar outro do seu próprio erro, exatamente como Esaú faz. Jacó, sendo agora o primogênito, a pedido de seus pais, parte com o propósito de conquistar uma esposa para si e inicia o seu chamado, experiências individuais também com Deus. Jacó tem que escapar da terra de Canaã e viajar caminhando sozinho cerca de 1000 milhas até Harã, que fica bem na fronteira norte da Síria, bem ao lado ali da fronteira da Turquia. O rabino Samuel Bar Narmani diz que há 4 tipos de pessoas mortas: o cego, o leproso, o estéril e o pobre. Os 3 primeiros, que é o cego, o leproso e o estéril, eles vivem em constante sofrimento físico e moral. E o 4, que é o pobre, é realmente como se não existisse. Por este motivo, Jacó sai da casa de seus pais, cheio de riquezas, com um dote para uma noiva, mas no caminho é assaltado por seu próprio sobrinho, filho de Esaú, que se chamava Elifaz, que inclusive foi enviado por Esaú para matar Jacó. Mas Jacó pede misericórdia a seu sobrinho e pede para não matá-lo. Ao invés, pede para que seu sobrinho leve tudo o que Jacó tinha ali. E ele disse, toma tudo que eu possuo e poderás dizer a seu pai Esaú que você lhe a faz. Já cumpriu a sua ordem, pois sendo eu, Jacó, pobre, serei considerado como morto, mesmo estando vivo. Disso fala o livro até de Jasher também. Ele sem posse, então, nenhuma e sozinho, dorme Jacó no caminho. E faz uma pedra, que em hebraico significa Even ou Eben, que se escreve com Aleph, Bet e o Nun Sufit. Então, ele faz esse Eben, essa pedra de travesseiro. Perceba que a essa palavra Eben começa com um Aleph.
que é a letra que significa pai. E depois tem o bet, que é a letra da palavra ben, que significa filho. E tem também no final a letra nun sufit, que é a letra inicial da palavra nehet, que significa neto. Veja que só nesta palavra, que é pedra, eben, temos pai, filho e neto. Uma escada de gerações, Baruch Hashem. Jacó usa a pedra então como travesseiro. Dorme na terra Eretz de Israel e sonha uma grande visão do Eterno, que é chamada da escada de Jacó, onde os anjos, melahins, mensageiros, estão subindo a escada e levando o clamor de Jacó a Deus, que responde. E os anjos descem dessa escada, trazendo essa resposta a Jacó, que Deus estaria sempre acima de Jacó, o servindo e o protegendo. E ainda na visão, o próprio Deus desce para servir e tranquilizar Jacó de seu futuro e afirmar que as promessas feitas a seu avô Abraão estavam em vigor nele, Jacó. Deus se revela a Jacó através então de um sonho, uma visão, com uma escada. Escada em hebraico é sulam, que em hebraico se escreve com 3 letras, Samer, Lamed e Mensufit. Samer, que significa o número 60, também significa uma mão segurando a vara, apoio e suporte. Lamed, que significa o número 30, também significa vara, controle, direção. E Mensufit, que significa o número 40, também significa água. Veja, 2 vezes temos aqui vara e uma vez a água. Veremos mais adiante, ainda nessa porção, as varas que Jacó coloca na água nos canos e pias para o rebanho beber. Além disso também, vemos terra, Eretz, Israel, que em hebraico também se escreve com 3 letras, Aleph, Resh e Tzad Sofit. Aleph, que significa o número 1, também significa boi, força e líder. Resh, que significa o número 200, também significa cabeça, pessoa, o primeiro. E Tzad Sofit, que significa o número 90, mas também homem, ao lado, desejo, necessidade. Você vê aqui Jacó tendo necessidade, ele que era o primogênito, tinha as bênçãos do primogênito e seria o líder do povo de Israel, um dos patriarcas, um dos grandes líderes. Nessa visão, na terra, onde uma escada ligava céus e terra, onde o topo da escada atingia o céu e na sua base da escada a terra, e Jacó estava bem ali naquele lugar. Os melahims, os mensageiros, os anjos de Hashem, desciam e subiam sobre ela. Essa escada é uma conexão entre céus e terra. Essa escada representa muitas coisas. Dentre elas, representa os 13 atributos de Deus. Também representa o desenvolvimento individual e espiritual que temos que experienciar com o Eterno. É também uma ligação, como eu já falei, entre os céus e a terra. É um grande portal para termos acesso a Deus, portal dos céus, que é chamado em hebraico de Sha'ar HaShamayim. O fato de subir a escada é termos acesso a um relacionamento íntimo com Deus, seus atributos e revelação do próprio Elohim. E o descer é o fato de trazermos na terra o reino de Deus, assim como é nos céus. Assim, transformamos o mundo na terra ao qual vivemos e nos relacionamos com o próximo. É uma relação bidirecional.
Nos relacionamos com Deus e com o próximo. Alude também a Yeshua, pois Yeshua é a escada. Yeshua é o portal, a porta, o Sha'ar. Você pode ler João, capítulo 10, versos 7 ao 9. Yeshua é a pedra, e veja que Jacó unge a pedra com azeite. Já aprendemos que azeite é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a unção dele, de Deus. Assim, o Messias significa ungido de Deus. Para isso, você pode ler Isaías, capítulo 28, verso 16. Naquele lugar é falado aquela terra, e lugar é dado a Jacó e os seus descendentes, que serão tão numerosos como o pó da terra, e se estenderão também nos 4 cantos do planeta Terra. Veja que é a mesma bênção dada a Abraão, seu avô, e a Isaque, seu pai. A Israel, os judeus, e aos seus enxertados é aquela terra. E em Israel todas as nações, famílias da terra, são abençoados. De Israel veio então o Messias, judeu, Yeshua. E isso já acontece na atualidade, provando o que Deus fala se cumpre. Aleluia! Eu me sinto muito feliz em ser um com Israel, como fala Romanos 11, e anseio a redenção no retorno de Yeshua. Deus fala a Jacó e Israel que estará sempre com ele e o guardará. O verbo está no futuro. Por onde quer que Jacó e Israel vá, ele vai estar sendo guardado. Isso é muito importante e vital, principalmente para quem está sozinho, sem posses, sem comida, sem nada, no deserto, sozinho, como estava Jacó. E não para por aí, não. Adonai ainda fala que o fará voltar a esta terra, lugar que profeticamente seriam dispersos por toda a terra. Mesmo assim, no futuro seriam todos ajuntados novamente na terra de Israel, as 12 tribos, que para os homens estão perdidas, mas não estão perdidas para Deus. E Ele mesmo, o próprio Deus, os trará para Eretz Israel, para a terra de Israel. Jacó desperta do seu sono e realmente toma posse da visão. E ele diz, aqui realmente é o portal dos céus. Sabemos que no Monte Moriá, que é o Ramacom, e lugar onde foram construídos os 2 templos de Hashem, e será também o lugar do 3º templo eterno. O lugar onde Jacó sonha e tem essa visão é chamado de Ramacom, que significa o lugar, que é um monte Moriá, onde habita e se manifesta o nome e a Shekhinah, a glória do Eterno. O ponto inicial da criação da terra, a partir de uma rocha, o Eben, Ha-Shitiá, que é a pedra da fundação. Isso você pode ler em Gênesis, capítulo 14, verso 18, e também 2 Crônicas, capítulo 7, verso 16. A mesma rocha da quase Akedá, o quase sacrifício de Isaac, lugar famoso e conhecido por todas as pessoas. Neste lugar havia até um rei com o título de Melquisedeque, que é Sem, filho de Noé, rei de Salém, que mais tarde a cidade se chamará Jerusalém. Salomão, quando fez o primeiro templo, colocou sobre aquela rocha, aquela pedra, a Arca da Aliança. Algo interessante que ressaltamos é que Jacó sonha no Monte Moriá, mas acorda e unge outro lugar, que é a Cidade da Luz, que está a 18 quilômetros de Jerusalém, que Jacó muda inclusive o nome para Betel, Beit El, que significa
casa de Deus. Beit é casa e é Deus. Há muitas explicações sobre isso e vou deixar para o Rabino Mateus te responder nos links da descrição deste vídeo. Jacó faz um pacto, uma aliança, um voto com Elohim. E diz que se verdadeiramente ele prosperar, voltar rico, com esposa, filhos e em segurança, que o Deus de seus pais seria também o seu Deus. E ainda daria o dízimo de tudo que possuía, mostrando assim a sua gratidão. No capítulo 29, Jacó chega até o poço de Arã, onde há 3 rebanhos de ovelhas. Sabemos que o número 3 significa na Bíblia mudança. E realmente, nesse poço, Jacó terá sua vida mudada, transformada. E isso verdadeiramente acontece, pois encontra no poço Raquel e se emociona, pois com certeza lembrou da história de seu pai Isaac, que no mesmo poço Eliezer encontra a futura esposa de Isaac, a mãe de Jacó, Rebeca. Veja Deus trabalhando e já respondendo à oração de Jacó. Eia poço casamenteiro abençoado por Deus, por 2 vezes casamenteiro, aludindo às 2 vindas de Yeshua. O nome Raquel quer dizer ovelha em hebraico, e ela também era pastora de rebanhos. Jacó é um bom pastor e Raquel uma boa pastora. E deles viria o rei Davi, que também é bom pastor, que viria o Messias, o bom pastor de todos os pastores. E o próprio Yeshua fala que é o bom pastor e suas ovelhas o ouvem. Raquel simboliza a igreja de Yeshua e Jacó simboliza o próprio Yeshua. Que porção profética, meu Deus! Perceba que Eliezer era escravo, era servo, quando foi ali encontrar a futura esposa de seu senhor Isaac. Mas Jacó não é escravo. E agora, como senhor, Jacó encontra ali a sua própria futura esposa, sua amada. Na primeira vinda de Yeshua, ele veio como um pobre, um servo. E ao ressuscitar, sua pedra foi removida, assim como Jacó remove a pedra do poço, a pedra que era preciso ser retirada para poder chegar à água, que alude a Yeshua, tanto a pedra quanto a água. Mas, em sua segunda vinda, ele vem como Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, em glória e em majestade. Jacó, sozinho, retira a grande pedra do poço e dá de beber ao rebanho na presença de Raquel, filha de seu tio Labão. Labão significa branco, que é irmão, inclusive, de sua mãe. Então, Raquel era sua prima em 1º grau. E Jacó a beija, emocionado ele chora. Como não chorar? Na segunda vinda, Yeshua nos dará água viva e vida eterna. Aprendemos na Parashá passada o que significa o poço. Perceba que só depois de beijá-la e chorar, ele explica para Raquel quem ele é, seu primo. E provavelmente Labão já havia contado para Raquel sobre sua irmã Rebeca. Rebeca significa união, ligação, que naquele poço foi pedida também em casamento a Isaac. E agora Raquel vai ser pedida por Jacó em casamento. E ela, com isso tudo, sai correndo para contar a seu pai Labão o que novamente estava acontecendo. Se pegarmos os nomes das matriarcas, Sara, que significa mãe de nações, Rívica ou Rebeca, que significa união, e Raquel, que significa ovelha, temos a frase, a mãe de muitas nações que une as ovelhas. E você pode acrescentar ainda Leia, que significa aquela que vê, ou olhos doces, ainda significa vaca ou leão. E é muito enriquecedor
pois a frase teria muitos significados. Seria uma delas a mãe de muitas nações que une as ovelhas que enxergam. A mãe de muitas nações que une as ovelhas ao leão. Ou ainda a mãe de muitas nações que transforma as ovelhas brancas em vacas brancas. E fica impossível nessa última frase não lembrar do livro de Enoque, capítulo 89, do verso 44 ao 46, que diz que nos últimos dias as ovelhas que não são cegas terão sua natureza transformada em vacas brancas, que no livro de Enoque alude essas vacas brancas a Adão, Sete, Noé, Sem, Abraão, Isaque e Jacó. E Raquel leva Jacó até a sua casa. Dizem muitos rabinos que Léa e Raquel eram gêmeas. Se isso for verdade, Jacó e Esaú também eram gêmeos. Incrível! Jacó conta para seu tio tudo o que aconteceu com ele. Da mesma forma que Eliezer, o servo de Abraão, contou no passado a história do motivo de estar ali, para a mesma família praticamente, com a diferença que Labão no passado era o filho daquela casa. E agora, com Jacó, Labão é o pai da casa. Labão, sim, o mesmo, que ganhou presentes de Eliezer por ser irmão de Rebeca, agora teria uma segunda chance de se enriquecer com Jacó por causa de sua filha Raquel. E Jacó trabalha 7 anos, o número 7, sabemos que significa plenitude, completo, o que é perfeito. Então, assim foi o trabalho de Jacó para conquistar Raquel. Jacó nem percebe os anos passarem, de tanto que ele amava Raquel. E passado, então, esse tempo, Jacó foi falar com Labão para cumprir o trato. Mas, assim como a primogenitura era naturalmente passada ao herdeiro mais velho, e Jacó teve que lutar para mudar isso, da mesma forma, quem deveria casar primeiro numa casa seria a filha mais velha. E Jacó veria nisso a sua luta anterior com seu irmão mais velho. Jacó casa com Lia, achando que é Raquel. Passado o banquete de casamento, que foi de noite, no dia seguinte, Jacó entende o que se estava passando. Da mesma forma que ele enganou seu pai, Isaque, que estava cego, e na cegueira não percebeu que estava sendo enganado, seu sogro Labão, de noite, engana Jacó. De noite, para que Jacó também não enxergasse o engano. E ao invés de dar Raquel como esposa, Labão dá Léa no lugar. Labão fazia isso, na verdade, para segurar Jacó, por mais tempo ali trabalhando para ele, porque dava muito lucro a Labão. E assim, depois de uma semana, que é a festa, é o dia dos 7 dias de festa de casamento, Labão entrega Raquel a Jacó, mas ele teria que trabalhar mais 7 anos para Labão. Veja que Jacó ficou 1 mês, 29 dias com Labão. 29 dias é um ciclo mensal perfeito. Depois ele fica mais 7 anos trabalhando por Léa, um ciclo de anos Shemitah. Depois, mais 7 dias da festa de casamento, um ciclo perfeito semanal. Depois ainda mais 7 anos trabalhando por Raquel, sendo o segundo ciclo de ano de Shemitah. E se somarmos 29 mais 3 vezes 7, resultará 50, um ciclo de jubileu. Irmãos e irmãs, percebem agora a complexidade e quão difícil é esta porção de tão profética que ela é? Jacó em nenhum momento se nega em seguir o que Labão oferece, mesmo sabendo que está sendo enganado, pois percebe
que é consequência de seus atos passados, e ao mesmo tempo é mistério de Deus. Estando Jacó ciente que o Senhor está com ele a toda hora e a todo momento, conforme a aliança feita lá naquela visão, aceitando também assim o propósito divino. E Jacó também está disposto a se sacrificar por sua amada, assim como Yeshua se sacrificou por sua noiva. No final do capítulo 30, é relatado o nascimento de cada filho de Jacó, com 2 esposas, ou seja, 2 livres, mas também 2 concubinas, 2 escravas. E o nome de cada filho tem alusão ao Yeshua, o Messias. De Lia, ele teve Ruben, que quer dizer eis um filho, falando que o Messias é filho unigênito de Deus. Depois Lia teve Simeão, que significa Deus ouviu ou Deus ouve o nosso clamor e nos enviou Yeshua. Terceiro, que é o Levi, significa aquele que ajunta, une, pois através de Yeshua somos unidos a Deus. Judá significa Deus seja louvado, é o 4º filho. De Judá vem o nome judeu, o povo de Deus. De Bila, que era serva de Raquel, temos Dan, que significa o juiz. Sabemos que Yeshua vai julgar os vivos e os mortos. Naphtali também significa minha luta. E Yeshua luta por todos nós. Da serva Zilpa, que é serva de Lia, temos Gad, que significa fortuna. E Yeshua é a nossa fortuna, a nossa riqueza. Tem Asher, que significa felicidade. E Yeshua é a nossa felicidade. De Lia também nasce Issacar, que significa aquele que dá salário e recompensa, galardoa. Através de Yeshua seremos galardoados e recompensados. Também Zebulon, que significa aquele que habita, faz morada dentro de nós. E Deus realmente faz morada dentro de nós através de Yeshua. E também de Lia nasce Diná. De Raquel, que concebe por forma milagrosa, porque nós sabemos que ela era estéril, assim como Sara e Rebeca. Nasce José, que significa frutífero. E Yeshua é aquele que mais deu frutos a Deus. E através de Yeshua, podemos também dar frutos a Deus. Mais tarde, Raquel terá Benjamim, que é o filho da força, o filho da mão direita, pois Yeshua se assenta à destra do Pai e é a força de Deus. E após o nascimento, Raquel ter dado luz a José, Jacó lembra o quanto e de que forma serviu a Labão e pede que Labão o deixe partir com mulheres e filhos. Labão reconhece que Deus o tem abençoado através do trabalho de Jacó e suplica por um terceiro e novo pacto com Jacó, que trabalhará para possuir rebanhos. Jacó pede como salário os cordeiros, as ovelhas salpicadas, malhadas e negras. E entre as cabras, Jacó pede os malhados e os salpicados. Mas Labão tira do rebanho e coloca a distância de 3 dias de jornada. Ele retira então os bodes listados e malhados, retira as cabras salpicadas e malhadas, retira cordeiros que tinham alguma brancura e até mesmo os negros. Assim Labão procurava ser eternamente senhor de Jacó, fazendo de Jacó um servo eterno e sem salário, tentando roubar os frutos das bênçãos e riquezas de Jacó para ele, Labão. Mas Labão agiu muito mal. Ele até poderia ter parte das bênçãos de Jacó, abençoando Jacó, pois Deus falou que quem abençoasse Jacó seria abençoado. Mas Labão
em tudo procura enganar e frustrar os planos de Deus na vida de Jacó. Jacó, sendo instruído por Deus, colocou nos canos e nas pias de água varas, galhos verdes de 3 árvores sem casca, com listras que mostravam a cor branca nos galhos. Mostrava então a brancura dos galhos. No original está escrito que Jacó expôs Labão, que significa Labão branco. Expôs o branco, o Labão, nos galhos, nas varas. Isso significa que no mundo espiritual, Labão estava sendo exposto diante do rebanho. Retirou de Labão aquilo que o escondia. Por este motivo, os galhos, as varas foram descascadas, para que Labão fosse enfraquecido, tirando sua cobertura e sua personalidade, assim ficou visível a todos do rebanho. As 3 árvores têm significados. Nós vemos a árvore de álamo ou estorá, que depende da sua tradução, é a mesma árvore, que tem um tronco alto e pode crescer até a altura de aproximadamente, olha aí, 33 metros, a altura e estatura do varão perfeito. Tem uma resina branca no álamo que produz uma fragrância muito agradável na primavera. Para que o rebanho de Jacó fosse tão grande que todos o veriam, assim como o álamo, que é tão alto e chama para si a atenção de todos os que estão nas redondezas. E que também fosse um rebanho que produzisse um cheiro agradável, através da sua grande quantidade, numa época como, por exemplo, a primavera. Yeshua provavelmente nasceu na primavera. A segunda árvore que ele usou é a aveleira, a amendoeira. É uma planta de copa grande e fechada e produz flores brancas e ricas em néctar. Produz uma resina cheirosa e era usada para fazer incenso. Para que o rebanho de Jacó, assim como a amendoeira, que é a primeira árvore que desperta na primavera, assim também que seu rebanho despertasse e procriasse de forma a multiplicar-se. Seriam belos animais que, quando oferecidos ao Eterno, seriam tidos como um cheiro suave, assim como o incenso, que era queimado e produzia este aroma suave nas narinas do Eterno. A terceira árvore usada é o castanheiro, o plátano. É uma árvore alta e se apoia num tronco largo, de aproximadamente 3 metros de diâmetro, e possui uma resina escamada. Pode ser, inclusive, encontrado nas florestas de altitude do Monte Carmelo, para que o rebanho, quanto à sua base, que se apoiassem em algo largo e sólido, ou seja, que a saúde do rebanho fosse tamanha que nada doente ou defeituoso fosse produzido por eles. Eles deveriam sempre estar nos lugares altos, dominando, assim como a castanheira, que nasce nos altos do Monte Carmelo. Estas árvores nos falam sobre aquilo que Jacó estava profetizando através da sua atitude, num ato profético. Jacó queria que seu rebanho tivesse estes aspectos. Baruch Hashem. E mesmo Labão enganando Jacó e tentando mudar e tirar o salário de Jacó por 10 vezes, Deus a tudo via a atitude perversa de Labão. E sendo justo a Jacó, mesmo assim, Deus fazia com que seu rebanho, ao beber, concebesse filhotes listados, salpicados e malhados. Recebendo Jacó assim, muito salário, muitos rebanhos, como o salário de seu trabalho.
Perceba que ao beber água, o rebanho concebia, aludindo profeticamente que ovelhas, que são os obedientes a Deus, e tem como bom pastor Yeshua, bebendo, que é o mesmo que internalizando a água, que é Yeshua, e assim concebendo, gerando vida em abundância. Veja que os obedientes internalizam Yeshua e geram com isso vida. Esse listado salpicado e malhado falou muito comigo e vejo 3 épocas futuras de Israel e 3 é mudança. Os listados me vêm à cabeça 2 coisas. Listra, uma cidade romana europeia, que é Edom, e também os pijamas listrados que os judeus eram obrigados a usar no Holocausto de Hitler, na Segunda Guerra Mundial, onde o inimigo tentou, mas fracassou, exterminar o povo de Israel. Os salpicados fala de Apocalipse também, 19, verso 13, que Yeshua está com vestes salpicadas de sangue. Então vemos que após o Holocausto, Israel foi muito perseguido também. Muitos foram mortos e seu sangue derramado, salpicado suas vestes de sangue também. Os malhados me lembram as roupas camufladas do exército, falando de uma época que Israel é um exército forte e poderoso de Deus. E isso aconteceu na visão do profeta dos ossos secos, se tornando um poderoso exército de Israel, e que já é nos dias atuais um poderoso exército. Então, o povo sofreria, mas não seria para sua ruína total, e que seriam levantados e fortalecidos para não mais cair. Sendo o rebanho de Jacó forte e de Labão fraco, aludindo também profeticamente que o rebanho de Deus é forte e o rebanho do inimigo é fraco. E Jacó enriqueceu grandemente. Os sábios dizem que por um animal dos rebanhos fortes de Jacó, os homens negociavam o que Jacó pedisse em troca. E assim, Jacó, além dos rebanhos, tinha servos, servas, prata, ouro, tecido, alimentos e tudo que ele desejasse. No capítulo 31, Jacó percebe a maldade em Labão e seus filhos, quando os filhos de Labão começam a dizer que Jacó se apossou de tudo que era de Labão. E claro que isso não é verdade. E ainda que Labão começava a desprezar Jacó. Em Labão estava o espírito do inimigo, tentando frustrar a genealogia que geraria o Messias, tentando fazer com que o patriarca Jacó fosse pobre. E pobre, como vimos, o patriarca seria como morto e não conseguiria cumprir a sua missão, sendo pai de nações. Mas Deus pede para Jacó sair dali de Padã Arã e voltar à casa de seu pai Isaque, em Canaã, que o Eterno seria com ele, Jacó, e Jacó obedece. Suas esposas apoiam Jacó, pois sabe do tratamento de engano que seu pai Labão trata a Jacó, que mesmo sendo genro, Labão trata como se fosse um estranho. Como não fosse genro, como não fosse sobrinho, e consequentemente tratando suas próprias filhas como se fossem estrangeiras, como se não fossem suas filhas. Labão, ao tosquiar suas ovelhas, Raquel rouba as estátuas de ídolos da casa de Labão e assim saem todos fugidos e passam o rio Eufrates tomando rumo a Gileade. Somente no 3º dia Labão é avisado sobre a fuga de Jacó. 3, nós já vimos que é a mudança. Numa jornada de 7 dias, procura Jacó e os encontra na montanha de Gileade. E Deus, em sonho, de noite, repreende Labão,
para não fazer e nem falar nada a Jacó. Mas Labão não obedece e mente a Jacó, dizendo que se ele tivesse avisado da sua partida, Labão teria feito uma despedida com amor, músicas e alegria. E ainda ameaça, dizendo que ele, Labão, tem o poder para fazer o mal a Jacó. Mas que Deus mandou ele, Labão, não falar nem bem nem mal a Jacó. Mas desobedecendo a Deus, vemos Labão falando com Jacó. A instrução não era não falar nada? Inclusive, Labão acusa Jacó de ter roubado seus deuses pagãos, o que não é verdade. Jacó nem sabia que Raquel os tinha roubado. Jacó responde que fugiu sem avisar, pois Labão não o deixaria voltar com suas esposas, filhos, filhas e posses. Jacó amaldiçoa com morte aquele que roubou os ídolos de Labão, pois não sabia que Raquel era culpada disso. Talvez seja por isso que Raquel morre no parto do seu segundo filho. Labão não acha os ídolos e Jacó se irrita com a perseguição de Labão. Interessante que Jacó aqui lembra que trabalhou 20 anos para Labão, 14 anos pelas esposas, 6 anos pelos rebanhos e por 10 vezes Labão mudou o seu salário. 20 mais 14 mais 6 mais 10 dá novamente o número 50, mais um jubileu. 20 nos lembra os anos até que Isaac orou para que Rebeca concebesse filhos. 14 nos lembra o número de gerações até chegar a Yeshua. E 6, sabemos que é o número do homem. 10, o número dos mandamentos. 20 fala de oração. 14 fala de geração. 6 fala de homem. E 10 fala de obediência a Deus. Sem contar que na matemática de Deus é possível o mesmo cálculo de outra forma, sendo o dobro. 2 vezes 10 mais 2 vezes 7 mais 2 vezes 3 mais 2 vezes 5. Tudo dobro. Tudo vezes 2. Igual a 50. Tudo o dobro em 2 vezes. Adonai é tremendo mesmo. Fizeram Jacó e Labão uma aliança num montão que fizeram de pedras. E Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e os convidou para comerem pão, aludindo a Yeshua, que se deu em sacrifício no monte. E nos convida a internalizar a Yeshua, que também é o pão, o alimento de Deus a nós. Chamou Labão aquele lugar, em aramaico, de Jegar Sadutá, montão de testemunho, jurando pelos deuses de Terá, Abraão e Naor, o que é muito estranho, pois Labão aqui está negando os verdadeiros patriarcas, e até mesmo negando o verdadeiro Deus, que é de Abraão, Isaque e Jacó, colocando Terá e Naor. E não é assim o certo. Porém, Jacó arruma isso e fala em hebraico. Chama o lugar de Galet, que é montão de testemunho, jurando pelo Deus de seu pai Isaque, ou seja, o Deus de Abraão, Isaque e o Deus dele mesmo, Jacó. Labão tenta tirar a língua dos anjos, que é o hebraico, dando nome em aramaico. Porém, Jacó arruma, colocando o nome na língua dos anjos, que é hebraico, e língua também do povo de Israel. Perceba que os dois falam a mesma coisa, o mesmo nome, montão de testemunho, porém, em línguas diferentes, um ainda aludindo a deuses pagãos, porém, o Jacó arrumou, colocou Deus de Abraão e Isaque e, consequentemente, dele mesmo Jacó. Aludindo profeticamente até mesmo ao pacto, à aliança
que Israel fará no final dos tempos com um iníquo. Labão faz uma falsa aliança, pois os sábios de Israel dizem que Labão, ao sair, não vai direto para casa, mas vai para Seir, avisar Esaú que Jacó está retornando para seu pai Isaque em Canaã. E como Labão não pode fazer mal a Jacó, Labão fala para Esaú que Jacó o enganou como enganou a Esaú. E Labão pede para Esaú fazer o que quiser com Jacó. Isso ele fala para acender novamente o ódio de Esaú por Jacó. Vejam a astúcia do inimigo. Labão voltou para o caminho de sua casa depois. E Jacó seguiu seu caminho, onde mensageiros, melahins, anjos de Deus, saíram para encontrar Jacó. E por isso Jacó chamou aquele lugar de Manaim, que quer dizer acampamento de Deus. Assim termina a porção da Torá. Na Haftará de Oséias, que é a conclusão dessa porção, diz que Deus ama Israel e por causa que é misericordioso, não destruirá Israel e seus filhos voltarão tremendo do ocidente, do Egito como pássaros e voltarão da Síria como pombas e habitarão em Israel. Veja bem que o Eterno está prometendo que mesmo dispersos pela terra, trará de volta todos os judeus, antes mesmo que Yeshua, o Messias, retorne na sua segunda vinda. Os homens têm as 12 tribos como perdidas, mas o próprio Deus sabe onde está cada um dos judeus de cada uma das tribos. Então, por acaso, as tribos de Israel estão perdidas? De jeito nenhum. No Salmo 87, do verso 5 ao 7, diz: o Senhor escreverá no registro dos povos, este nasceu ali. Elohim tem, então, o registro de cada um dos povos, tribos, nações, famílias, onde cada um nasceu e onde cada um está. Aleluia! Deus pune Jacó por causa de seu mal, mas também o abençoa por causa da sua obediência a Deus. No vigor de sua força, no ventre de sua mãe, Jacó segurou no calcanhar de seu irmão, lutou com Deus, lutou com Melahim, com mensageiro, com anjo e também prevaleceu. Se humilhou para Deus em Betel, achou a Deus e ali Deus falou conosco. O mal de Israel vem do pecado, do próprio povo de Israel. Mas o socorro do povo de Israel vem de Deus. Deus promete que sempre perdoará Israel. Adonai só pede que Israel tenha o sacrifício agradável de seus lábios, que são palavras de arrependimento e retorno a Deus. E assim, o próprio Deus os curará de sua infidelidade, pois o Eterno sempre amará Israel. E numa declaração de amor, Hashem diz: será como o orvalho regando Israel, que florescerá como o lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Seus ramos e seu esplendor serão como a oliveira e a sua fragrância como o cedro do Líbano. Na sua sombra, muitos serão vivificados, e como cereal, florescerão também como a vide, Yeshua, e a sua fama será como o vinho do Líbano. Deus fala que ele é o cipreste verde, e dele procede o fruto de Efraim, Israel. Sábio e prudente é quem entende essas coisas. É o que fala a porção. Vimos a simbologia fantástica desses versos na Paraxá de número 53, que é a Paraxá Razino, penúltima porção anual. Se você quiser saber mais, veja lá a Paraxá Razino.
no canal. Os judeus e não judeus, discípulos de Yeshua, têm a graça de entender e ver o Messias em cada palavra de Deus na Bíblia, na Tanar. A partir do momento que os discípulos judeus de Yeshua crescem em número e graça, está cada dia mais próximo o grande dia do Senhor, a nossa redenção, o Tikkun Olam. Na porção da Brit Hadashah, que é a aliança restaurada, do livro de João e livro de Mateus, de início esta porção mostra que foi enviado um grupo de fariseus. Esse grupo, esse partido dos fariseus, nós já aprendemos que eles acreditavam na ressurreição dos mortos e vieram para interrogar João, aquele que batizava, para saber com qual autoridade João pregava o arrependimento e retorno a Deus e, além disso, batizava as pessoas. Esse grupo de fariseus sabiam que todas estas coisas foram preditas pelos profetas, como acabamos de ler nas palavras do profeta Oséias, que isso aconteceria na vinda do Messias, onde o próprio Messias faria isso, também faria Elias e também faria um profeta semelhante a Moisés. Porém, João, aquele que batizava, negou 3 vezes. João negou ser o Messias, mas João sabia que o Messias estava próximo. João negou ser Elias e também o profeta semelhante a Moisés. Negou 3 vezes. Negar 3 vezes lembra Pedro, embora não foi o mesmo tipo de negação. João, que batizava, foi humilde e verdadeiro. Realmente, ele não era Elias, mas João tinha o mesmo espírito e poder que estava sobre Elias, como lemos em Malaquias, capítulo 3, verso 1, e também no mesmo livro, capítulo 4, verso 5 de Malaquias. Leia também para entender melhor o livro de Lucas, capítulo 1, verso 17. João foi chamado profeticamente de Elias, porque agiu do mesmo modo que Elias agia. João usava roupas de pelos. Isso fala Marcos, capítulo 1, verso 6, e 2 Reis, capítulo 1, verso 8, assim como Elias. Ele também morava nos lugares desertos e afastados, como fala Mateus, capítulo 3, verso 1, e o livro também de 1 Reis, capítulo 17, do verso 2 ao verso 6, assim como o profeta Elias. Elias introduziu uma nova época de profecia, em que Deus julgou o povo que estava rebelde e desobediente. Assim como João deu nova revelação em que o Filho de Deus veio para julgar o mundo. Sabemos também que João não pode ser Elias, pois Elias, ele nem morreu, ele foi transladado vivo e levado aos céus numa carruagem de fogo e visita Yeshua no monte juntamente com Moisés, onde acontece a transfiguração do Messias. E os fariseus perguntaram então a João: quem és tu? Se você não é o Messias, não é nem Elias e nem o profeta, e batizas e fazes essas coisas, quem tu és? E João responde o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 3, que diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Vou abrir aqui um parênteses, pois Jacó também clamou nessa porção da Torá no deserto. Assim como João aqui fala que é a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. E acrescentou João: de vocês, fariseus, virá aquele que procuram o Messias, e Yeshua realmente é fariseu. Assim como o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, também é fariseu. João, que batizava, é da tribo de Levi, filho do sacerdote Zacarias, e sua mãe é Isabel.
João é fruto de um milagre, pois sua mãe era estéril e seus pais já tinham uma idade avançada quando ela concebeu. Mas João vivia no deserto, provavelmente com os essênios. Os essênios eram sacerdotes levitas que haviam rompido com o templo que estava mergulhado nessa época em corrupção. Disso fala o antigo historiador Flávio Joséfos. João não bebia nada forte, nenhuma bebida forte, nada com uvas, nem vinagre, nem vinho, pois foi nascido sobre o voto de Nazireu. Isso fala Números capítulo 6, verso 2, sobre o voto de Nazireu, o que significa. E também fala Lucas, capítulo 1, do verso 5 a 45, mostrando que João era nazireu. A história de Yeshua e João, que batizava, percebo que estavam intimamente ligadas. Sabemos, inclusive, que Yeshua provavelmente nasceu em setembro, outubro, primavera, por causa que quando Maria Miriam, mãe de Yeshua, concebeu, sua parente Isabel estava no 6º mês de gestação de João. Há um paralelo incrível da concepção dos dois, da gestação, do nascimento, inclusive a canção de Miriam, mãe de Yeshua, e do pai de João, Zacarias. Um, nós vimos que é nazireu, e o outro, que é Yeshua, é nazareno. Ambos pregaram o arrependimento e também o retorno a Deus. O batismo de um é com a água e do outro será com fogo. João testemunhou sobre Yeshua e nós vemos também que Yeshua testemunha sobre João. O motivo da morte dos dois também é muito parecida, entre outras. Os livros de Marcos e Lucas e João praticamente iniciam falando de João que batizava para testemunhar que Yeshua é o Messias. Meus irmãos e irmãs, vocês não têm noção de como a minha mente viaja nessas porções proféticas. E no final da porção do livro de João, vemos o link com a porção da Torá que estudamos. Vemos um verdadeiro israelita, sem dolo, Natanael, que significa Deus deu, ou ele deu Deus, na sombra embaixo da figueira que representa Israel. A figueira representa Israel. E Yeshua diz que o viu na figueira. E Natanael se admira por Yeshua saber disso em visão e crê que Yeshua é o Messias e rei de Israel. E Yeshua responde, Natanael, verás coisas maiores do que isso, como o céu aberto e os melahins, os mensageiros, os anjos de Deus, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A visão da escada de Jacó, a Sulam e a Kof, que significa isso, a escada de Jacó. Nós estamos vendo aqui por uma segunda vez. A Yeshua foi dada toda a autoridade sobre principados e potestades, sobre anjos e seres celestes. A cada milagre, a cada profecia, a cada ensino, os céus eram trazidos à terra através dos anjos do Eterno que subiam e desciam sobre ele. E Yeshua é a escada que liga e traz o reino dos céus à terra. Leia Mateus, capítulo 4, verso 17. Yeshua é a ponte entre os céus e a terra, o portal por onde o reino dos céus e a sua justiça podem ser experienciados hoje por cada um de nós. E por ser toda essa paraxá, a 7ª, e 7 é o número de Deus, e do seu dia, a porção de Mateus, toda ela, mostra Yeshua, Senhor do sábado, ensinando,
curando, profetizando o enxerto até mesmo dos gentios. Isso nós vemos no verso 21. Expulsando demônios, julgando e condenando, dando o sinal de Jonas, que é a ressurreição. E isso é muito propício no Shabat, que é o dia do Senhor e alude o milênio, e dizendo que qualquer um que obedece a Deus, fazendo a vontade de Deus, pertence à família de Yeshua. Qual é a família de Yeshua? Seu pai é Deus. Sua mãe é a esposa de Deus, que é Israel. E seus irmãos e irmãs são os judeus e não judeus discípulos de Yeshua, imitadores de Yeshua, que vivem como Yeshua. Por esse motivo fala irmãos e irmãs. Só podemos ser irmãos e irmãs de Yeshua se parecemos em nossas ações com as ações de Yeshua, se parecemos com Yeshua. Baruch Hashem. Ansiamos por esse Shabat milenar. O sétimo dia alude o sétimo milênio, a vida eterna. E quem não celebra o dia do Senhor, o Shabat, não poderá celebrar o milênio do Senhor. Estude esta paraxá, irmãos e irmãs, para que você esteja capacitado a trazer o reino de Deus à terra. Shalom, shalom e bons estudos a todos!